Estamos de volta com o programa Sinap no ar. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Você que está chegando em nosso programa agora, muito obrigado pela sua audiência, né? 41 é o nosso código de área para o WhatsApp, 99658-6981. Dessa forma você pode mandar sua mensagem, inclusive um vídeo, né, doutor Vila? Claro. No máximo 1 minuto. Isso, 1 minuto, né? Faça um vídeo aí, celular de lado aí, da cidade onde você estiver, né? Exato. O seu nome completo, A gente beleza? quer conhecer você também, viu? Isso aí, vamos. 41 99658-6981. Notícias não param, vamos lá. Falando aí sobre um julgamento no STJ, muito importante, de um habeas corpus coletivo para presos por dívidas alimentícias durante a pandemia. A pandemia veio para bagunçar a situação, né? A terceira turma do STJ resolveu afetar a segunda sessão do STJ, o julgamento de habeas corpus, que trata da prisão civil por dívida de alimentos no cenário da pandemia do coronavírus. O habeas corpus coletivo foi impetrado na origem pela Defensoria Pública do Ceará, em março deste ano. O ministro Paulo de Tarso relatou e atendeu a um pedido da Defensoria Pública da União e estendeu os efeitos da liminar concedida de modo a determinar o cumprimento das prisões cíveis dos devedores de alimento em todo o território nacional, excepcionalmente em regime domiciliar. A decisão de Sua Excelência orientou-se pela extrema gravidade da pandemia, que levou à adoção de medidas excepcionais em todas as esferas da sociedade para controle desse contágio. Na sessão por videoconferência, no dia 9 deste mês, o ministro superou um óbice da súmula 691 e votou no sentido de determinar a suspensão da execução das prisões por dívidas alimentares durante a pandemia. O voto segue o julgamento da turma em outro habeas corpus, de relatoria do ministro Cueva, no qual entendeu-se que a melhor alternativa no momento seria apenas determinar suspensão das prisões por dívidas alimentares durante a pandemia. Aí a ministra Nancy Andrighi propôs que as turmas fizessem uma reunião das turmas de decisão da terceira e da quarta também, para aquela Sua Excelência, a divergência no entendimento entre os colegiados para os casos de prisão civil por dívida de alimentos. Disse ela: estamos em sede de habeas corpus coletivo, precisamos dar a devida magnitude a esse instrumento que está sendo utilizado. Gente, ainda é necessária a prisão por alimentos. A gente que trabalha, eu trabalho em vara de família, esse expediente ainda é muito necessário, porque aos pais, aqueles que deveriam manter os filhos e não os mantêm, né? Esse expediente da prisão ainda tem que ser usado para alimentar o filho. Veja que grande problema, pandemia, difícil, a mãe talvez já não está conseguindo trabalhar, e aí deram uma resolvida por enquanto em não prender ou libertar aqueles que estavam presos pelo não pagamento da pensão alimentícia, substituindo por prisão domiciliar. Essa é a situação. Agora eles querem unificar esse entendimento enquanto durar os efeitos da pandemia, tá bom? Gente, para outro assunto aqui, a cultura da litigância, até quando o judiciário aguentará? Veja bem, nós advogados brasileiros não fomos treinados, não estamos sendo treinados para os acordos. O advogado brasileiro nas nossas universidades é treinado para litigar, para fazer o processo, entendeu? Ou mesmo defender. Então isso nos falta, né? A exemplo aí nos Estados Unidos, um acordo celebrado quando há uma situação é tido como fé pública fazer um acordo num escritório de advocacia. Vocês assistem de vez em quando algum filme, tem alguém aí fazendo notas taquigráficas dentro do escritório, e aqui não é respeitada aquela decisão. Lá inclusive a intimação, em certos casos, o próprio advogado ou a parte leva para outra intimação do processo. Aqui nós precisamos fazer por meio oficial, ou por carta dirigida pelo cartório, ou por oficial de justiça, para que aquilo
para outra pessoa não dizer, não, fui intimada. Quer dizer, é toda uma situação complicada. A notícia é a seguinte: a prevalecer a atual cultura litigante, há um temor quanto ao colapso do sistema judiciário brasileiro, que funciona já próximo do seu limite e da sua capacidade operacional. A constatação é do ministro Luiz Felipe Salomão, do STJ, do juiz federal Walter de Araújo e do juiz de direito Daniel Costa, em artigo publicado no jornal O Globo, sob o instigante título Achar a curva de crescimento das ações judiciais. Desculpe, vou retificar. Achatar a curva do crescimento das ações judiciais. Os autores, com a tinta dos que estão antenados, estão dilemas contemporâneos, né? Alertam que é o momento de aprofundar a conscientização da população para a utilização da mediação, certo? Conciliar não só como forma de solução dos processos, mas também etapa pré-processual para evitar que conflitos se transformem em ação judicial. Eu me recordo aqui em Curitiba foi implantado uma câmara de conciliação prévia nas varas de família. Solucionou muita situação, vários e muitos casos, alcançando índice de quase 90% nessa conciliação prévia nas demandas no direito de família. Um projeto muito interessante e que desafogou o judiciário. Mas repito, os advogados têm que se preparar para negociar. Eu mesmo tenho um caso que envolve 5 processos, 5 pessoas e 3 advogados. O que eu fiz na semana passada? Peguei todo mundo, 8 pessoas, e fizemos um grupo de WhatsApp. E deixando com que todos conversem com todos ali. Então a advogada, os advogados puderam se expor, ali as partes estão transigindo via WhatsApp. E até é interessante o WhatsApp porque, e eu até pedi que fizesse só por escrito, até para a pessoa não se alterar, porque às vezes um diz uma coisa para o outro e aquelas audiências ficam com o pessoal nervoso, nem pensar, isso é ilegal, não sei o quê. E aí a gente se pede para não entrar nas questões de mérito, né? Ou seja, não tratar direito ou não direito. As pessoas entenderem que tem que haver conciliação. Conciliação implica em quê? Em ceder. Ou seja, ninguém leva 100% e ninguém leva o 0%. Cada um cede, entendeu? Um ali cede alguma coisa para, em homenagem às partes se acertarem nesse caso específico. Então é isso que nós precisamos entender de realizar, é isso? É exatamente, doutor. Como tem mais um tempinho, eu vou falar do interessante, mandar um abraço para o meu doutor Cássio Lizanteves, nosso digníssimo presidente da OAB Paraná. Eles criaram uma situação muito interessante, que é um diálogo com os ex-presidentes da OAB Paraná, inaugura o Observatório e Sala de Debate da Democracia. A OAB organizou, junto com a Escola Superior de Advocacia, com os ex-presidentes da instituição, até um exemplo para nós aqui do sindicato, né? Poderíamos fazer aí um colégio, já era uma ideia do Paulo Azzolini, nosso ex-presidente, de fazer um colégio de conselheiros dos ex-presidentes, né? Que os ex-presidentes pudessem assim nos ajudar nas matérias e tudo mais, né? O que eles criaram? Eles criaram um meio de teleconferência onde os ex-presidentes abordam, debatem assuntos, né, sobre o atual momento da democracia no Brasil e outros assuntos da OAB. Participaram da primeira sala de debates o presidente da OAB, o Cássio Elisandro Teles, né, o ex-presidente nacional Roberto Busato, os ex-presidentes Edgar Cavalcante de Albuquerque, José Hipólito Xavier da Silva, Alfredo Delcis Gonçalves Neto, Alberto de Paula Machado, José Lúcio Glombe, o Juliano Breda e o José Augusto Araújo de Noronha. Então compuseram aí um observatório. Então eles se reúnem virtualmente e, né, é uma boa ideia, e daí surgem algumas sugestões para a OAB e para os advogados do estado do Paraná. Ok, gente? Maravilha, doutor. Vamos lá? Vamos a mais um intervalo? Está na hora do nosso intervalo, a gente volta daqui a pouquinho com mais informações.
Para melhorar ainda mais o nosso trabalho, acreditamos na importância de rever sempre os nossos propósitos. Mas a evolução só traz impacto quando ela é compartilhada, quando é realizada em conjunto para alcançar ainda mais o empenho do dia a dia. Para que este programa cresça, pedimos apoio aos que apoiam a comunicação, elevando a notícia em todos os lugares para toda a população. Portanto, apoie o crescimento deste programa. Para saber mais sobre o SINAP, você advogada, você advogado ou estudante de direito que está nos assistindo agora, basta entrar em nosso site, que é o www.sinappr.org, ou acessar nossas redes sociais, o Instagram, @sinappr_oficial, ou o Facebook, SinapPR, ou entrar em contato conosco pelo telefone 41 3078 7689, ou pelo WhatsApp 419-9658-6981.